Vamos novamente com nossa gravação de nossa leitura, de nossos comentários, de nossas lições bíblicas, essa lição de número 10, que fala sobre desenvolvendo uma santidade, uma consciência de santidade, ou seja, uma consciência de separação para Deus. No tópico anterior nós falamos sobre a perspectiva bíblica da santificação, onde nós falamos sobre a santificação no Antigo Testamento, onde nós falamos sobre a santificação no Novo Testamento, e falamos também sobre o tópico 3, a santidade exigida pela palavra de Deus. Agora iremos para o tópico número 2, que fala sobre a santificação e seus estágios. Eu costumo falar seus degraus, seus patamares. Gradativamente a santificação ela vai passando por esses estágios aí, e que tem que ser obedecido pelo servo de Cristo, e que tem que ser observado e obedecido e colocado em prática por nós, os servos de Cristo. Vamos lá. Sobre o tópico 1, a realidade da santificação. Santificação é uma realidade, não é uma teoria, não é uma história, é uma realidade, é algo que está real, que é algo que deve ser desenvolvido e deve acontecer na vida do cristão. A partir do que estudamos sobre os temas bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Muitos têm a ideia do santo, dizer que santo somente é aqueles da Igreja Católica Apostólica Romana. Não, santo é todo aquele que é separado para servir a Deus. Santo é todo aquele que é separado para fazer a vontade de Deus, para seguir o que Ele manda, para seguir o que Ele determina, o que Ele exige mesmo, para que seja feito. Isso está lá em Romanos capítulo 6, versículo 19 e 22, que diz assim. Também a luz aqui não é muito boa, irmão, mas vamos lá, as letras são pequenas e a idade também já chegou e não dá mais, a vista já não alcança tanto. Por causa de vossa fraqueza natural, sirvam-me de linguagem humana, assim como puseste vossos membros a serviço da impureza ou imundícia e da desordem para fazer o mal, entregai-vos também agora ao serviço da justiça para a santidade. Olha lá. Que mais, irmão? Tem mais? Tem. Quando eres escravos do pecado, eres livres com relação à justiça. Quais os frutos que colheis então? Frutos de que agora vos envergonhais, pois o seu fim é a morte. Mas agora, livres do pecado e feitos servos de Deus, colheis como fruto a santidade e como fim tendes a vida eterna. Então é isso, olha o que ele fala. A partir do que estudamos sobre os temas bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Então, o meu corpo que eu usei para o pecado, o meu corpo que eu usei para a maldade, para a impureza, para a imundície, agora o meu corpo eu uso para quê? Para santificação. Agora o meu corpo eu uso para quê? Para agradar a Deus. Eu já não me prostituo mais, eu já não fornico mais, eu já não roubo mais, eu já não me drogo mais, já não bebo mais, eu já não faço nem o mal que eu fazia com o meu corpo. Por quê? Agora o meu corpo é morada, é templo do Espírito Santo, já não é templo, já não é morada de espíritos, de demônios, de Satanás. Aqui quem manda agora é o Espírito Santo, é Ele que mora aqui. Nós temos que colocar em mente, nós cristãos, temos que colocar em mente que aqui quem mora dentro de nós agora é o próprio Deus que está morando dentro de nós, é Ele que habita aqui. Então, muito cuidado com o que nós estamos fazendo com o nosso templo, com o templo do Espírito Santo, com a morada de Deus. Estamos servindo a Satanás ou estamos servindo a Deus? Estamos servindo a demônios ou estamos servindo ao Espírito Santo? É isso que nós temos que ter todo cuidado. É fino, é uma linha tênue, é muito fina essa caminhada cristã. Se não prestarmos atenção, nós podemos cambar, ou seja, ser levado para o lado do mal e não para o lado do bem.
Santificação e seus estágios. Em primeiro lugar, a santificação é o ato de separação do mundo. Em segundo, olha lá, em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Eu já não sou mais afeito ao mundo, ou seja, o mundo, ele não está falando aqui, como Jesus falou, olha, não peço que tire do mundo, que eles são aqui do mundo, mas que o livre do mal. O mundo que nós estamos referindo é o sistema caído, o sistema pecaminoso. Quer dizer, eu vou viver morando dentro de uma cláusula, de uma cápsula, de uma caverna, de uma redoma? Não tem como eu ficar separado do mundo no sentido do cosmos, mas separado da maldade, não concordando com o que o mundo faz, com o que o mundo determina, indo no efeito manada, ou seja, se o mundo rouba, eu roubo também, se prostitui, eu me prostituo também. Não, nós temos que ter a mente de Cristo para servir a Cristo, para servir em honra, em glória. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Vamos abrir a palavra de Deus, que diz assim: os que previamente conheceu também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito de muitos irmãos. Então, ele como ele diz aqui, ele nos predestinou, nos escolheu desde a fundação do mundo para servir a ele. Mas isso é uma condição, eu sirvo a ele se eu quiser, mas ele já, desde a fundação do mundo, ele já nos colocou, olha, vocês vão ter que servir a mim. Não é uma graça irresistível, você não, está decidido, vocês vão servir a mim, independente do que aconteça, vocês vão ter que voltar até mim. Não, isso eu vou escolher, ou vou querer escolher fazer o bem, ou vou querer escolher fazer o mal. Ou vou querer escolher servir a Cristo, ou vou querer servir a Satanás e seus demônios. Assim, a santificação busca aperfeiçoar. Sabe o que é aperfeiçoar? É moldar, transformar, dia após dia. Aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em nossa vida. Conforme lá em 1 Coríntios 7:1, ou seja, quer refletir a imagem de Cristo e mostrar que Cristo está em mim. O apóstolo Paulo também fala isso, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se vocês têm dificuldade de imitar a Cristo, então imitem a mim, que eu estou imitando a Cristo. Imitando o apóstolo Paulo, os discípulos estavam imitando a Cristo, porque Paulo estava tomando como modelo, Paulo estava tomando como base Cristo em sua vida. Então todos aqueles que estivessem andando nos mesmos caminhos de Paulo, não estavam idolatrando Paulo, não estavam transformando Paulo em Deus, mas estavam honrando a Cristo também pela vida de Paulo. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios. Santificação inicial, que é posicional, é onde eu decido aceitar Cristo como Salvador, me colocar na posição. Não, agora eu quero aceitar Jesus como Salvador. Esse é o meu estágio inicial. Esse é o primeiro estágio. O segundo, santificação progressiva. E o terceiro é a glorificação, onde nós iremos chegar no céu. A progressiva, onde eu vou progredindo, melhorando dia após dia, sendo transformado por Ele, sendo lapidado por Ele, sendo transformado, sendo levado à perfeição até chegar à imagem de Cristo. E a glorificação é onde, quando vai acontecer o momento do meu arrebatamento, onde Ele vier me buscar e transformar o meu corpo, esse corpo mortal, corruptível, em um corpo incorruptível, onde não vai seguir as leis da natureza. Você vai escutar um barulho de um caminhão aqui, nessa hora, caminhão do lixo, amados. Mas vamos lá. 3 estágios da santificação. Ponto 2. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com um novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se de uma santificação inicial ou posicional, conforme ela está lá em 1 Coríntios 6:11.
A gente vai abrir lá. 1 Coríntios 6:11. 1 Coríntios 6:11. Cadê? Cadê isso? E alguns de vós eres isto, mas foste lavados, mas foste santificados, mas foste justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Mas antigamente eu tinha uma vida de pecado, uma vida de devassidão, uma vida de entrega a Satanás e seus demônios. Mas agora eu não tenho mais essa vida. Agora minha vida está entregue em Cristo. Agora minha vida foi lavada, foi santificada, foi moldada, foi transformada pelo poder de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que me transformou em uma nova criatura. Já não somos mais escravos do pecado, somos agora escravos de Cristo. Em segundo lugar, isso é o primeiro lugar, amado. Isso é o primeiro estágio. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicial no Novo Testamento, pois, por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus. Já, o pecado que eu já cometi, já não domina mais a mim. Deus já me justificou. Olha, tu agora está sem pecado, tu agora está sem culpa, tu agora está sendo declarado santo. Pela própria palavra de Deus, Deus nos santifica. Declarado sem pecado. Trata-se de uma santificação inicial ou posicional, como eu vi agora. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo, conforme está lá em Gálatas 5:16, onde vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, ele vai se renovando, ele vai se transformando, ele vai progredindo, ele vai avançando em estágio. Claro que não é fácil, não. Claro que não é fácil, é difícil, mas vai progredindo, ele vai levando-se em estágios mais superiores. E vai se vestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Esse estágio leva ao último estágio, o da glorificação, ou seja, esse estágio progressivo onde eu vou me transformando, onde eu vou buscando conhecimento de Cristo, onde eu vou sendo lapidado, onde eu vou sendo transformado, onde eu vou sendo cada vez mais trabalhado pelo Espírito Santo. Ele vai sendo transformado mais e mais, de glória em glória. Ele vai chegar aonde? Vai acabar aí? Não. Ele vai me levar até o estágio da glorificação. Ele vai me levar até o estágio onde será o último estágio, que será quando iremos ser arrebatados. Esse estágio leva ao último da glorificação. Esse é o momento em que o crente será como Jesus. Ele receberá um corpo ressurreto, tal qual o do nosso Senhor, por ocasião de sua aparição após a ressurreição. Você lembra lá em João 20:24, onde Jesus ressuscita e aparece e fala para tocar nas suas partes, na sua mão, para mostrar os furos ali que foi feito, mostrar o lado, os pés, onde Jesus se mostra para os discípulos e diz: olha, o espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo aqui, não tenham medo não é nenhum fantasma, sou eu estou ressuscitado, estou com o corpo glorificado agora. Então veja bem, o ponto 3 diz assim: o alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Mateus 5:8. Mateus 5:8 diz assim. Vamos procurar lá, Mateus 5:8. Mateus 5:8. Desculpa, mas os barulhos aí que triste. Mateus 5:8. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, capítulo 5, versículo 8 diz isso. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, entrar no pensamento, guardar, ficar preso ali para
em determinado momento, se lembrar e colocar em prática e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. João 14, 23. Vamos lá para João 14, 23. A gente vai estudando a Bíblia e manuseando a espada. João 14, 23. Jesus lhe respondeu: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos a ele e nele faremos moradia ou morada. Então, aquele crente que tem como alvo a santificação, a separação para Deus, ele vai continuar nesse aspecto. Todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir a palavra de Deus, guardar e praticar seus mandamentos. Praticar o que? É colocar em uso, não deixar somente numa estante lá guardada, num sentido figurado que eu falo, irmão, mas é colocar em prática em tudo e sempre, no momento oportuno, colocar em prática a palavra de Deus, colocar em prática os mandamentos deles, porque tem que ser obedecidos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Então, onde Deus vai morar, porque como eu falei anteriormente, aqui é o templo do Espírito Santo, aqui é a morada de Cristo, aqui é a morada de Deus. Então nós precisamos guardar nosso corpo, precisamos guardar nossa mente, nossa alma, nosso espírito, porque aqui que mora, aqui que é a morada de Deus. Infelizmente, amados, como eu falei, é muito barulho, não temos um estúdio, não temos um local adequado, as pessoas não são tão educadas, enfim, acaba atrapalhando. Mas ficamos por aqui em nossa segunda parte de nossa lição. Vamos para a terceira parte e depois teremos a conclusão. Tá bom, meus amados? Vamos ficando por aqui e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoe qualquer barulho aí, perdoe qualquer voz um pouco mais elevada, barulho de caminhão, de carro. Mas é assim, a gente vai fazendo a obra de Deus e Deus se agrada mais.